Bom dia, espectadores do Diário de Goiás. Eu sou Elísia Cardoso e hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, que é a doutora Idiatar Bezerra. Seja muito bem-vinda, doutora. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem? Ótimo. Hoje estamos com um assunto que tem bastante repercussão, né? Que ela vai esclarecer sobre dúvidas, né, do uso da tizerpartida, né, os seus efeitos no organismo e os cuidados essenciais para o emagrecimento seguro e saudável. Doutora, a gente gostaria de pensar nesse assunto sobre como a tizerpartida, né, como que ela funciona no organismo, assim como os medicamentos semelhantes, como que se inicia esse processo, né, de emagrecimento. Bom, a tizerpartida, ela é a substância da medicação do Monjaro e ela atua no corpo das pessoas através de dois receptores, que são hormonais, né? O GLP-1 e o GIP. E esses hormônios, eles atuam tanto no sistema nervoso central, diminuindo a fome, retirando a compulsão alimentar, e também atua no trato gastrointestinal, no estômago, no intestino, reduzindo o esvaziamento gástrico, ou seja, quando a pessoa se alimenta, o alimento fica no intestino, no estômago por mais tempo, dando a sensação de que a pessoa está cheia, não sente aquela fome constante. E isso faz também o controle glicêmico e ajuda no processo do emagrecimento. Existem outras substâncias, como a do Ozempic e a semaglutida, que também age da mesma maneira, mas ele tem uma potência menor. E a tizerpartida tem uma potência maior que é o Monjaro. Então, o Monjaro veio aí tendo essa potência maior do que o Ozempic, é uma medicação mais moderna. Entendi. E quais são as consequências do uso sem um acompanhamento médico, né? Verifiquei nas suas redes sociais que você fala bastante sobre esse assunto, né? Traz até alguns relatos, né, de alguns casos onde não houve o acompanhamento médico. Eu gostaria que você Uhum. comentasse um pouquinho, né, sobre os riscos, as principais consequências, né, que podem acontecer. Claro. Bom, essas medicações são medicações de controle médico, elas precisam de um acompanhamento médico. Qualquer emagrecimento, se não bem orientado, ele pode ser um emagrecimento ineficaz. Por quê? Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente prioriza a queima de gordura corporal e a preservação da massa muscular. Porque se a gente perde massa muscular, a gente perde saúde. O nosso metabolismo vai ficando pior. E com isso aumenta o risco de reganhar peso do efeito sanfona. Então, o emagrecimento ele tem que ser planejado e acompanhado. E claro, toda medicação ela tem suas indicações e contraindicações. Não é todo mundo que pode utilizar. A gente tem que fazer uma investigação da saúde do paciente, ver se está tudo correto, tudo alinhado, para que ele possa utilizar a medicação. E se não puder utilizar essa medicação, tem que utilizar outras estratégias para o emagrecimento. Então, pacientes que às vezes usam medicações sem um acompanhamento, ou faz um emagrecimento a qualquer custo, muitas vezes ele perde massa muscular, fica com o metabolismo mais comprometido e aí tem a chance do efeito sanfona e de voltar para a obesidade, que é o que a gente não quer. Uhum. Com relação a esse acompanhamento, né, de certa forma é imprescindível a pessoa ter hábitos saudáveis, incluindo exercícios físicos, né? Os Com exercícios físicos, eles certeza. fazem parte desse processo de emagrecimento, né? Totalmente, assim, todos os meus pacientes, desde a primeira consulta, é inegociável a questão de uma boa alimentação e da atividade física, porque a gente precisa mexer ali
fundamento do problema da obesidade, que são os hábitos de vida. Então, se a gente não tratar a questão de uma boa alimentação com alimentos nutricionais, evitando alimentos ultraprocessados, fast foods, açúcares, refrigerantes, então a gente precisa fazer esse planejamento de melhorar a alimentação, colocar a prática regular de atividade física para ter um emagrecimento saudável, que é o que eu prezo, e para que ele seja duradouro, porque não adianta nada a gente fazer um trabalho com o paciente, conseguir o objetivo e ele voltar aos hábitos ruins, porque isso vai comprometer ali o resultado e vai ter o reganho de peso. Sim, aí não vai ter o objetivo, né? Aí não vai ficar legal. E a gente tem acompanhado alguns relatos, né, que alguns pacientes comentam sobre alteração de humor, oscilação de humor. Esse é um dos efeitos colaterais desse remédio ou não? Quais Não são os costuma ser principais efeitos colaterais, assim, que a efeitos gente pode listar colaterais. aqui? Bom, os principais efeitos colaterais geralmente estão associados à dosagem, tá? Se a gente usar dosagens inadequadas, a gente vai ter efeitos colaterais mais intensos. Se o paciente precisa, por exemplo, de uma dose baixa e ele faz o uso por conta própria, uma automedicação, né? Uma dose alta, ele pode ter muita náusea, né? Aquele Uhum. enjoo, mal-estar, muita dor de cabeça, alteração no intestino, ou dando diarreia, ou prisão de ventre. Então, isso são os sintomas mais frequentes, os sintomas colaterais mais frequentes. A questão da mudança de humor eu não vejo nos meus pacientes, porque a gente trabalha com doses otimizadas. Mas, claro, se a gente utilizar uma dose excessiva, o paciente vai se sentir mal mesmo, porque ele vai ter mal-estar, vai ficar com aquela sensação de fraqueza, de que está doente, né? E isso pode alterar o humor, com certeza. Mas em doses adequadas não é comum. Entendi. E na bula, né, da medicação, fala que a sensação de saciedade, né? Isso. Essa questão da saciedade é bastante relatada também pelas pessoas que utilizam esse medicamento. É, a pessoa, no caso, ela come menos, como funciona a questão de dieta relacionada com o uso da dizerpartida. Sim, a saciedade é o principal efeito da medicação, tanto por diminuir, né, o esvaziamento gastrointestinal, então o alimento ele não é digerido tão rapidamente, a pessoa fica mais saciada, e também por ter a sensação, né, no sistema nervoso central, no cérebro de saciedade. Então a pessoa, sim, ela não sente aquela fome. Então, é muito eficaz para pacientes que têm compulsão alimentar, compulsão por doce, porque é um vício e ela traz essa sensação de saciedade, e a pessoa não sente aquela vontade de comer, de beliscar toda hora. Então, realmente, a saciedade é um efeito da medicação e a pessoa nem lembra de comer toda hora, como aquela pessoa que está naquele ato de compulsão alimentar, que come toda hora, come até passar mal. Então, traz essa saciedade e tira a compulsão alimentar. Então, para esses pacientes que estão em uso da medicação, a gente orienta sobre a alimentação para seguir uma alimentação balanceada e adequada. Porque mesmo com a saciedade, a gente também não pode deixar o paciente sem se alimentar, porque isso pode trazer prejuízos à saúde. Então, vai trazer uma sensação de saciedade, uma sensação de plenitude, e a gente vai, então, utilizar dessa estratégia para fazer uma alimentação equilibrada e saudável. Entendi, entendi. E sobre a questão do medicamento manipulado, né?
ele também é eficaz? Como que funciona a questão da manipulação desse medicamento? Bom, existem farmácias que estão fazendo sim, tanto a substância do Monjaro quanto do Ozempic manipulado. Existem farmácias, sim, que fazem a medicação de qualidade, que funciona muito bem, mas também já vi casos de farmácias que entregam uma medicação que não tem qualidade e que não faz o que promete, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado de avaliar se a medicação ela é aprovada pela Anvisa, se ela tem procedência, se ela tem qualidade, porque eu já vi muitas pessoas que compraram medicações falsificadas, que não tiveram resultados, né? Que gastaram com medicações que não tinham qualidade, não tinham procedência. Mas existe sim medicações manipuladas de qualidade e infelizmente a gente também está tendo aí medicações falsificadas circulando no mercado, o que é crime, né? O que é errado, mas que infelizmente está acontecendo. Uhum. E varia de caso para caso a indicação do medicamento manipulado ou não? Ou qualquer caso pode estar utilizando um medicamento manipulado? Então, os pacientes eles têm que ter a indicação do tratamento, né? Primeiro a gente vai verificar se aquele paciente se enquadra num caso de sobrepeso, de obesidade, se ele tem a utilização da medicação. E como será feita essa medicação, né? O Monjaro chegou nas farmácias há pouco tempo e mesmo assim eles não estão conseguindo abastecer as farmácias de forma eficaz para que todos tenham acesso à medicação. E para esses pacientes no meu consultório, por exemplo, eu trago uma medicação manipulada de São Paulo que tem procedência, que tem a liberação da Anvisa, que está tudo certinho, e eles fazem o uso com o tratamento dessa medicação e está sendo excelente. Agora, comprar de outras farmácias que não têm procedência, que não têm o alvará da Anvisa, não dá. Então, a gente faz o estudo do paciente para ver se ele tem a indicação dessa medicação e a gente vai viabilizar se esse paciente vai comprar na Uhum. farmácia ou se vai utilizar a Entendi, doutora. manipulada. Muito obrigada. Muito obrigada pelas informações, tá bom? Por tirar as dúvidas. E deixa aqui os nossos leitores, né, as suas redes sociais, o seu contato, para quem tem interesse de conhecer, né, de pertinho esse trabalho que você realiza e quem sabe fazer uma consulta com você, não é mesmo? Ter Ah, esse acompanhamento. claro. A maioria das pessoas conseguem meu contato pelo meu Instagram, tá? Meu Instagram é doutora, né? DRA. Idiataile, que é Hidiataily. Meu nome é bem difícil, mas lá tem todas as informações, tem o contato da minha secretária, tem várias informações que eu conto, né, para os pacientes se manterem informados, conto dos meus casos clínicos. Então, lá pelo meu Instagram, consegue fazer. Eu às vezes abro várias caixinhas de perguntas para interagir, para tirar as dúvidas, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre a medicação mesmo. E também tem o contato lá do meu consultório. Certo, então, doutora, muitíssimo obrigada mais uma vez. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha sanado algumas dúvidas de vocês, né, em relação a esse tema. E até uma próxima.